Eu sou o Lucas, eu sou um negro de pele clara, miscigenado, tenho um cabelo crespo, uso óculos, uso um cavanhaque com uma barbicha avantajada, tenho um biotipo magro e algumas tatuagens no braço esquerdo. Eu sou uma mulher de pele preta, não retinta, os olhos castanho escuro. Estou usando um brinco de uma argola do lado esquerdo, fina. Tenho algumas tatuagens nos 2 braços, que são instrumentos musicais percussivos, tambor, pandeiro, baqueta, berimbau. Estou com tecido africano, umas formas geométricas com cores de tons terrosos. Fala, Batucantes! Estamos em mais um Pausa de Cocheia. Hoje eu tô aqui com ela, que tem atacado na percussão do Barato Total e do Samba do Buraco do Tatu. Tá arrasando aí na cidade. Integra o grupo Terra Cabula, lá de Goiânia também. Minha grande amiga Lene Black. É nóis, Venha! Tô tão feliz. Não esperava por isso. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada. Caramba. Você foi uma pessoa assim que eu olhei assim, caramba, eu preciso ter a Lene ali, sabe? Nossa, e a gente fez contato, foi pro WhatsApp, eu já cheguei falando, sai de onde? Não. De Brasília. Pois é, né? A gente tava até trocando essa ideia ali agora há pouco, né? Que a gente se conheceu em Goiânia muitos anos atrás. Muitos anos né? atrás. E aí é interessante como que a gente tem se cruzado bastante, assim, né? E quando eu cheguei aqui em Brasília, você foi a primeira pessoa que eu vi. Falei, ele é aquele cara lá de Goiânia, no bloco que a gente foi tocar. Poxa, é mesmo, verdade. Eu falei, no ensaio. Eu falei, ele é ele. Eu falei, tá. Não, e já vamos engatar nesse assunto, né? Porque você tá nessa vida dupla, assim, né? Você tá entre Brasília, entre Goiânia. Como é que tem sido isso? Assim? Nossa, tá muito cansativo agora, viu? Eu sempre quis sair de Goiânia, né? Goiânia é uma cidade, assim, que ela abraça a gente bastante, musicalmente, culturalmente, também tem muita coisa rolando em Goiânia. Mas eu sempre me senti limitada, né? Em Goiânia, assim. Por quê? Não tinha mais aonde aprender, sabe? Aprender. Como também sou autodidata, eu aprendi tudo que eu pude. Na minha época também não tinha o YouTube, né? Ou era DVD, se você tivesse condição também de ficar... garimpar ali, né? Apertando pause ali, treinando o ouvido, né? E aí, quando... em Goiânia, eu comecei a estudar autodidata. E aí, chegou um limite que não tinha mais, assim, para mim. E eu falei, eu quero mais do que isso, muito mais do que isso. Aonde que eu posso ir? Falei, o lugar mais perto é Brasília. E aí, mas eu nem coloquei isso no papel, assim, nem pensei, assim, de fazer, eu vou fazer isso, né? Mas a vida, eu acho que é assim, né? A gente pensa, mentaliza, e o universo realmente conspira para isso. Quando é um desejo, assim, sabe, genuíno, assim, uma coisa, um amor. Porque eu acho não, a música para mim, ela é isso, sabe? Não é por dinheiro, eu tava vendo até um vídeo, um cara falando que se fosse por dinheiro, a gente não tava fazendo isso de jeito nenhum. Eu fazendo esse vai e volta para Goiânia, vai e volta. Mas é isso. E aí, em Brasília, surgiu uma oportunidade. O Valerinho um dia me chamou e falou assim, você quer vir aqui em Brasília tocar no almoço? E eu falei, vou, né? Vamos, né? Bora. Tô livre. Uma agenda com mais espaço do que nunca. E aí, começou daí. Aí, ele me chamou para vir aqui em Brasília. Você conheceu ele em qual contexto? Eu conheci ele do mesmo jeito que você. Ele indo lá em Goiânia e tocar no Choro. Aí, bacana. Eu ficava enchendo o saco dele. Dá aula. Ele, não. Aí, teve a pandemia, aí eu fiquei enchendo o saco dele. Aí, ele falou, não, eu vou te dar aula. Aí, eu vim... Peguei uma aula com ele, aí ele viu a minha história, assim, né? E me chamou para fazer essa tocada. Aí, dessa tocada, ele foi abrindo caminhos, assim, para mim aqui em Brasília, né? E aí, eu comecei a escrever para a escola, entrar nas escolas, para vir para cá. E aí, as gigs acontecem muito mais aqui do que em Goiânia. Você acha que Brasília está mais movimentado, então, nesse sentido? Muito mais. E se tratando também, assim, do espaço, da consciência política, assim, do espaço da mulher nos lugares, Brasília está muito mais do que Goiânia, né? Goiânia, assim, é triste, mas ela é muito opressora, sabe? Tanto para mulheres, quanto para a música preta, para a cultura do povo preto, tudo assim, né? Sim. Aí Brasília é mais... Lá tem uma cena do sertanejo mais forte. Nossa, assim, muito. Né? Acho muito que talvez forte. do pagode também, não sei.
O pagode também lá é resistência, sabe? Eu falo que Goiânia é a cidade que é resistência mesmo. Eu já fui tocar em lugares e que as pessoas já falaram para não tocar música do Zeca Pagodinho, que é de macumba, para não tocar várias coisas assim, o samba, e tocando samba, pedindo para não tocar música de macumba, sabe? Lá é extremo mesmo, assim, é muito extremo. E Brasília, ela tem isso mais à frente, sabe? Muito mais à frente, muito mais. Então você está se encontrando mais aqui na cidade. Muito mais. E eu fui muito abraçada aqui em Brasília. Nossa, eu sou apaixonada. Eu vi, já chegou assim, que nem um meteoro, assim, ó, tocando com todo mundo, assim, cara. Nossa, bom demais. E as pessoas querendo, assim, valorizando meu trabalho, sabe? Reconhecendo. E aí, esse processo também de reconhecimento aqui em Brasília, nossa, foi um processo, assim, de autoestima mesmo, sabe? Tudo. Porque até a forma como eu tocava em Goiânia, que eu vejo que as pessoas também tocam lá, as pessoas tocam mais inibidas, tocam com medo de tocar o instrumento, sabe? Aqui não, aqui põe verdade, põe energia, põe para fora o som, saca? Faz o som, põe para fora. Até isso, bacana. assim, sabe? É diferente. E com quem que você tem atacado? Por aí, vamos destrinchar isso. Como é que tem sido sua agenda aqui, né? Com quem que você tem feito um som? Eu tô fazendo som com a galera do Choro toda segunda-feira, com o Dudu e o Thiago Tunes. Eu vou começar a fazer também uma turnê muito legal, que eu recebi um convite muito massa. Vamos falar sobre isso, né? Por onde você vai passar? Como é que vai ser o César e o Thiago Tunes, a gente vai fazer uma turnê do Centro-Oeste, pelo Sul também, Sudeste. Nossa, eu fiquei muito feliz, como é tremendo. Que Nossa! São pessoas que eu ficava vendo no YouTube, é verdade isso, sabe? E tirando as músicas assim, e aí recebeu um convite, você tá tocando com uma pessoa que você é fã. Aí eu fico pensando, porra, velho, nossa, não pode, né? E é incrível isso, como... É incrível, né? É uma experiência, né? Nossa. Vira e mexe, eu falo assim, que quando a gente tá viajando pra tocar é quando a coisa faz sentido, né? Que a gente tá imerso ali, né? Tipo, a gente tá naquela cidade com um propósito, né? Eu gosto muito de pensar dessa forma. E também tem feito as festas ali no Birosca ali, né? Com Entre no Buraco do Tatu. Que é incrível, foi o projeto que me abraçou. O Samba Urgente também me abraçou bastante. E como é que tem sido isso, assim, o samba em Brasília? Como é que você tem visto essa samba cena? Em Brasília, nossa, eu tô aprendendo, desenvolvendo muito, muito mesmo, né? Tá me instigando a estudar, a limites, assim, passar, assim... Nossa, eu preciso estudar, isso para mim é fantástico, né? O samba. E o samba, ele tá na minha vida desde que eu sou nenenzinha mesmo. Meu pai era sambista, né? Era músico também, tocava instrumentos, vários instrumentos. E minha irmã também, ela é musicista, né? Ela é a maior referência minha, assim. Ela que começou a caminhada. Eu tentei correr, assim, tudo em casa ali, né? Tudo em casa. E a referência é dentro do quintal mesmo, né? Ouvindo samba. Eu tinha separado aqui uma pergunta, assim, perguntar como é que você começou mesmo, né? Mas, pelo que eu tô vendo, assim, já foi uma vivência familiar. Foi, né? dentro de casa. E tocando samba aqui, eu fico revivendo, assim, a minha infância, sabe? O repertório, as coisas, assim, trazem tudo que eu escutava lá, sabe? Então, é como se eu estivesse em família mesmo. Eu fico vivendo isso, assim, esse sabor, sabe? De poder tocar, poder sorrir, poder escutar o samba, poder fazer o samba, sabe? Nossa, é incrível. Bacana. E como é que foi esse movimento de você olhar assim, poxa, eu posso ser percussionista? Assim, eu posso tocar um instrumento mesmo. Assim, como é que foi isso pra você? É interessante isso, né? Não, é legal porque cada um tem uma história, assim, né? Né? Então, minha irmã, ela que começou na música, né? E ela ensinou cada primo um instrumento e montou um grupo quando a gente era criança. Isso lá em Belo Horizonte. Você é de lá? Sou de lá, sou de BH. E aí, eu corria, assim, da música, né? Porque eu via minha irmã sofrendo muito, muito mesmo. A minha irmã, ela tá na música, ela já tem, acho que quase 20 anos de carreira, né? Mulher preta.
tocando, e ela toca cavaquinho e percussão, né? E pagode. A coisa... Nossa, aí eu vi ela sofrendo muito, eu falava, eu não vou querer isso não, de jeito nenhum. Mas o início foi porque ela me ensinou a tocar o repique de mão. E aí eu fiquei correndo, assim, correndo. Aí, em 2016, assim, eu ficava passando em várias faculdades. Começava um trabalho, eu não terminava, começava. E sempre aquela angústia no coração, assim. Não se encontrava. Não me encontrava, Lucas. Uma tristeza, assim, sabe? E nos meus objetivos eu sempre colocava para eu me encontrar. E era música, mas eu não tinha coragem de assumir isso, sabe? Então, quando eu assumi para a música, eu assumi tudo na minha vida. A minha orientação sexual foi tudo, assim. Eu saí, assim. Aí eu sorri para a vida, sabe? É muito doido, né? Porque a gente vai estudando música e entrando em contato com várias formas de pensar, de viver mesmo, né? A gente vai... Muito. A gente vai se libertando mesmo, né? De muitas coisas, né? Vai se libertando. E eu tava pensando hoje, e que bom que eu tenho uma música, eu que tenho uma música para poder passar essa jornada aqui na Terra, sabe? Eu acho que seria muito dolorido, porque aquele tempo que eu vivi sem a música foi muito sofrido, sabe? Muito dolorido mesmo, um lugar assim de sofrimento. A vida já é sofrida no lugar da onde a gente veio, sabe? E a música, ela dá ela adocica, assim. Não que seja fácil, sabe? Não é igual essa minha correria de Goiânia, Brasília. Eu fico mais no ônibus, assim, eu fico, porra, velho, queria ter tempo para estudar, né? Mas é esse sabor da música que parece que um bichinho te pica. Afinal das contas, vale a pena pra caramba, né? Vale, muito, muito mesmo. E ainda bem que eu tenho a música, sabe, na minha vida, para poder transformar o que eu tenho para transformar, me relacionar como pessoa, com outras pessoas também, sabe? E aí a percussão, ela vem desse lugar mesmo, da minha vivência com a minha família, né? Sempre em rodas de samba, festa, assim, reunida, né? E o meu pai, ele sempre pegou muito no pé, né? Ele punha a gente de castigo para ouvir chorinho. De castigo de para ouvir chorinho? Foi bom. Deu um bom resultado quando a gente chegou em Goiânia. Esse trouxe disciplina, então. Trouxe. Né? E falava assim, não, vocês querem sair? Vai ouvir chorinho. Aí a gente ouvia e dormia. Aí, quando a gente chegou em Goiânia, eu ficava ouvindo o choro e falava, vai, porra, eu conheço esse chorinho, sabe? Ele foi plantando, né? Mas veio desse lugar mesmo, da família, né? De sempre estar reunido, tocando e tal. E aí, eu comecei a tocar em 2016 mesmo, que eu escolhi e falei... Nossa, era a os primeiros música. cachês. Foi. Aí, eu abandonei o trabalho, assim, abandonei tudo, assim. Falei, é a música mesmo. E comecei a comprar o instrumento, a estudar sem instrumento, né, também, estudando em chão, estudando na mesa, fazendo essas coisas assim, tentando, né. E os projetos que você foi desenvolvendo ali em Goiânia, como é que foi essa escada, assim, para você? Eu comecei o projeto Somos Semente, que era percussão só para mulheres, né, que é um grupo para percussão só para mulheres. Eu fui me desenvolvendo junto com esse projeto, né? Porque eu sempre pensei... Eu não tive também pessoas assim que me ensinassem. A minha única referência foi a minha irmã, né? E aí... Mas santo de casa não faz milagre, né? Fica assim... vai. E aí, eu comecei a desenvolver esse projeto para me desenvolver também e dando esse espaço para outras meninas também que pudessem estar no mesmo lugar que eu, assim, né? Na periferia, sem a condição de poder fazer, sem instrumento para poder fazer também. E aí eu comecei a desenvolver esses projetos, procurar, tudo sozinha mesmo, procurando as referências das matrizes africanas, de onde que vem isso, o que vem isso. Porque antes eu só fazia por intuitivo, natural, assim, né? É natural, um processo natural. Um processo natural. Caramba. E é bacana, né? Porque tem toda uma questão de empoderamento aí, né? Uma questão, assim, que nem você falou, né? Por exemplo, a sua orientação sexual, né? Você ficou mais confortável com ela a partir da música. Né? Tudo. Então, eu imagino que tenha sido um baita processo, assim, né? Esse projeto, era você que estava à frente? Como que era? Eu comecei ele à frente, assim.
E o que te levou a essa ideia, assim? Eu preciso fazer isso. Olha, essa galera que não tem acesso, sabe? Igual a mim também, que não tinha, também tem pouco acesso ainda, né? Mas é de chegar a essas pessoas, sabe? E, Lucas, eu sinto muito, muito. Sempre eu fico, assim, pensando como eu chego até essas pessoas, sabe? Essa minha caminhada é minha também, sabe? Mas eu sempre fico pensando no meu povo também, sabe? Nas minas, no povo preto, assim. Como que eu faço? Como que eu retribuo isso, sabe? Não é só a grana, porque a grana também não chega. Fazer o pessoal chegar onde você chegou chegar também, sim. E levar também para elas. Então, a ideia desse projeto foi isso. Assim, eu comecei a estudar através das perguntas e angústia das outras pessoas também, sabe? É um coletivo, assim, fantástico, que vai acontecendo e vai desenvolvendo naturalmente, assim. Então, foi isso. Então ainda está em atividade, ainda está rolando. Eu parei na pandemia. E aí, com essa correria agora de Brasília e Goiânia, eu quero voltar a fazer, mas eu fico... eu ia perguntar, assim, se você pensa em retornar, se você pensa eu quero muito. Nossa, eu quero muito. Aqui ou lá? Eu quero fazer lá, né? Aqui eu acho que a galera tem muita... Já tem uma galera que tá dando auxílio, assim, sabe? Tem vários blocos, né? Uma galera, assim, ajudando também. Mas Goiânia, ela é carente de tudo. Ela não tem isso, sabe? É uma cidade neném. Eu acho, assim, uma cidade neném, sabe? Então, e débito também de gratidão, assim. Goiânia, meu braço foi a cidade. A gente saiu de uma situação complicada de Belo Horizonte, né? E chegou em Goiânia, ela abraçou a gente pra caramba. O choro, né? A minha irmã começou a trabalhar, tal, com isso. Então, desenvolver lá, uma galera não tem consciência, Lucas. Não chega. Por mais que a mídia... Mas é questão também social, né? Não chega. Mas eu quero fazer lá em Goiânia, continuar lá, sabe? Esse projeto. Desenvolver. Eu acho que o sentido é esse também. É uma galera desenvolvendo todo mundo junto. E Lene, deixa eu te perguntar aqui também. Teve a série Diaspóricas. Nossa, fantástico. Né? Eu dei uma conferidinha ali por alto, mas eu queria te perguntar como é que foi essa experiência, assim, como é que surgiu esse convite, essa ideia. É uma websérie, né, de mulheres pretas lá em Goiânia. E aí, muito massa também, que começou a mostrar essas mulheres pretas que ficam escondidas, né, que não têm a oportunidade, não têm os espaços. E aí, é incrível, porque... A gente não se conhece, aí a equipe monta, assim, e aí faz o episódio com cada uma, né? Falando da sua vida, da sua experiência. E no final a gente tem um episódio final e a gente se encontra e faz músicas juntas. E cada uma numa vivência diferente, sabe? E foi incrível, assim. E desse... O que você sentiu? Nossa, a gente emocionou muito. Encontrei com a Sônia, que é da orquestra, Sônia Rai, é nome referência também. Eu nunca teria essa proximidade com ela. E é uma mulher preta também. E a gente vivendo em mundos diferentes. A gente pôde ter o encontro, sabe? Conhecer o lado dela também, como que ela é no lugar dela de mulher, como que ela vive, né? Na orquestra, como que é o instrumento dela. Essa troca de experiência é muito importante. Nossa, é muito importante. Imagino. É uma expansão. E aí, essa série, ela tá fazendo isso, né? Você conhecer as outras pessoas, ver. Tem meninas que vêm do circo, né? Pessoas que vêm da rua também trabalhando. Então, aí, quando a gente encontra aquilo ali, você vê a vida da outra pessoa, assim, você fala, nossa, é a diaspóricas mesmo, né? A diversidade das mulheres pretas, assim, diferente, da vivência, assim. É incrível. Eu dei uma conferidinha ali, eu olhei assim, caramba. Nossa, tem muita história legal, muito. De todos os ramos, né? Tem do rap, de todas mesmo. São mulheres que estão na arte, assim. É muito legal. E Lene, você também... você tá falando dessa diversidade, né? Tá me vindo muito à cabeça aqui que você também não fica, por exemplo, ali só no samba. Não. Né? Eu vejo que você pula muito ali entre os gêneros, entre as possibilidades dentro da percussão, né?
E como é que funciona isso pra você, assim? Você... Muita ansiedade. Porque você falou mesmo, né? O meu berço é o samba, Meu né? berço Mas é o aí quando samba. você sai disso, como é que funciona isso, assim? O que passa pela sua cabeça, assim? Nossa, eu fico brincando, eu acho que é porque eu sou geminiana, assim, mas eu fico falando que é abraçar o mundo. Mas eu sou apaixonada na percussão e a diversidade que existe no mundo da percussão. Você imagina o tanto de gênero que tem, o tanto de instrumento que tem, se a gente... Uma vida é pouco, né? É pouquíssimo, não dá. Nossa, não dá mesmo. Eu fico estudando assim, eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir nessa vida aprender tudo isso, né, que eu quero aprender. É essa curiosidade geminiana, assim, que eu tenho, sabe? De experimentar, de saborear e gostar do som. Lux, eu amo a música, sabe, Lux? E você estuda a partir de demanda ou de interesse? Assim, você fala, eu preciso estudar isso aqui ou eu quero estudar isso aqui? Como é que... É interesse. É mais mesmo, interesse. Mas as coisas para mim assim surgem. Eu acho que eu ando muito de amorzinho com o universo, sabe? Porque eu começo a estudar. Agora eu tô na fase assim de estudar muita música latina, sabe? Africana, assim, afro, beat. E aí os trabalhos vão vindo, sabe? Assim, vão encaixando. As coisas assim. vão confluindo, né? Vão. É tipo, incrível. vai chamando, né? Aham. Nossa. E aí eu fico nessa curiosidade mesmo de estudar vários ritmos, dos sons mesmo, experimentar sons, sabe? É muita vontade de querer viver cada coisa, assim. E me identifico com todos eles, sabe? Parece que eu já vivi todos eles, assim. Aí parece que é um reencontro ancestral, assim, sabe? Você vai lá, fica ouvindo, fala, poxa, tem um fator de identificação tá muito forte. Muito, né? muito forte. Nossa. E aí um vai puxando o outro, né? E tudo tá ligado, é tudo uma coisa. Não é a mesma coisa, mas é tudo uma família, assim. Você vê que volta para um lugar, assim. Pro mesmo ponto, né? É muito doido, né? Porque a gente vai se interessando, né? E não é só uma questão profissional. Assim, né? A gente trabalha com isso, mas vai alimentando a gente também, né? Alimenta. Nossa, alimenta mesmo. que Um coisa. reencontro mesmo, né? De alimentar mesmo. Eu tenho vontade de tocar tudo, se eu pudesse. Se me deixar. Se deixar, você também? Nossa, demais. Eu queria tocar, assim, muitas coisas árabes, mais orientais, assim, sabe? Mas às vezes falta tempo, falta contexto, Vida. né? Falta uma vida a mais ali, né? Aham. Não, mas acontece demais. Ilene, como é que você tem pensado... Eu fiquei muito pensando nessa questão do Brasília-Goiânia, né? Unir uma estruturação de carreira mesmo, né? Porque você tem conseguido passos largos, conseguido conquistas, assim, realmente muito expressivas, assim. E eu queria te perguntar, você falou um pouco, assim, foi aparecendo, assim, mas eu queria te perguntar, assim, você pensa nos seus próximos passos? Como é que você vai trilhando isso? Assim? Agora, hoje, eu planejo mesmo, assim, de fazer as coisas em 3 meses, em uma semana, o que eu vou fazer, né? Porque essa loucura também de Goiânia, Brasília, cansa, né? E aí, se eu não tiver um foco, vou ficar só vai ficar só na estrada, indo e voltando e perco, né? Mas Brasília, ela despertou isso em mim, de poder, de que eu posso ter uma carreira, sabe? E aí eu tô fazendo isso, eu tô trilhando para estudar, desenvolver, para eu tocar com as pessoas que eu admiro, tenho vontade de fazer meu som também. E aí agora eu tô fazendo isso, focando isso para minha carreira, assim, Primeiro eu quero tocar com as pessoas, assim, que eu tenho vontade, sabe? Sim. E aí, depois, assim, mexer mais com o meu projeto, sabe? Com as minhas coisas. Mas eu tenho vontade agora de trabalhar com pessoas que eu admiro. De fazer aquele som com tal pessoa, assim, que eu admiro. Através do meu desenvolvimento da técnica. Então, eu tô com esse objetivo. Desenvolver a técnica para conseguir desenvolver uma música muito boa para tocar com essas pessoas que são muito fodas, saca? Sim. Então, é esse caminho, assim, que eu tô seguindo por enquanto, assim, é minha técnica, estudar a técnica, para depois
ser mais natural, assim, e fazer a música, né? E você pensa em ficar, se estabelecer mais ainda em Brasília ou já, por exemplo, rumar para um eixo Rio-São Paulo, ou talvez outros lugares, assim? Ah, eu quero ficar aqui em Brasília um tempo ainda. Eu quero estudar bastante aqui. Aqui é uma cidade boa para estudar, no geral, né? Nossa, demais. Muito, muito, muito. Eu gosto. E tem muito conteúdo, muita informação chegando, uma galera também. Aqui tem... Você não fica sem uma cultura, sabe? Aqui tá rolando, assim, o tempo todo tá rolando alguma coisa. Culturalmente, sempre tá rolando alguma coisa. E qual a importância do estudo, você diria? Como você colocaria isso, Lene? A importância do estudo para percussionistas no geral. Toma! A importância do estudo, né? Nossa. Olha, eu vou falar assim pra mim, né? Qual que é a importância do estudo? Eu fico mais segura quando eu estudo e tenho conhecimento daquilo. Eu tenho mais segurança para poder fazer as coisas que eu penso e tenho vontade, que está na minha cabeça às vezes. E quando eu não tinha o estudo para fazer isso, eu não conseguia desenvolver, fazer as coisas, sabe? Ficava nadando, patinando assim, e não saía, né? O estudo, ele faz essa abertura, ele te dá esse leque, assim, ele abre, amplia para você, né? Poder conseguir fazer as coisas, aumentar seu espaço, alcançar outros lugares, né? O estudo, eu acho que não tem caminho sem o estudo, sabe? Não tem pra onde correr, né? Não tem, não Tá tem. louco. Mas também é um estudo que, quando a gente fala estudo assim, a gente pensa, vem muito na cabeça aquela coisa maçante, né? De ficar, Dentro de quarto. Acho que é importante procurar o que você gosta, assim. Sim. Também, né? E a vivência também, de ter contato com as pessoas. Porque músico só de quarto também não faz efeito, né? Também não dá. Não dá. Tem que estar ali, né? Rodando, Tem que, né? tem que tocar, tem que pôr pra fora, né? Tem que tocar. Não. Totalmente. E o que você tem escutado mais? Assim, o que tem sido mais referência para você ultimamente? Tô escutando mais agora música latina, africana, assim, afrobeat, sabe? Algum artista especificamente? Alguma pegada, mas... Eu escuto de tudo, assim. Uma banda, assim, agora, algum artista... Não sei, assim. É porque eu sou péssima pra nome, viu, Lucas? Vai botando ali, eu quero ouvir música latina. Mas assim, Chiquinho eu tô ouvindo bastante, sabe? Uns vídeos antigos dele também, tocando assim, muito massa. O Xagote também. Tô ouvindo mais assim, essa galera. Mas é porque eu tenho que ver mesmo o nome pra eu lembrar. Não, eu pergunto, né? Porque, por exemplo... Eu vejo que você também trabalha com artistas, com projetos autorais, né? E muitas vezes é bom a gente ter ali, né, o que a gente... o que eu quero puxar, sei lá, um som que seja mais assim, né? E aí até uma coisa que eu ia te perguntar também, né? Por exemplo, a gente estava ouvindo aqui Terra Cabula, né? Um projeto seu aqui antes da gente começar, a gente estava conversando sobre isso, assim... É uma banda que eu gostei muito, assim, eu conheci nas pesquisas aqui pro episódio, eu olhei assim, caraca. Massa, né? Eu gosto muito do Terra. Terra, a gente toca músicas, assim, referente a matrizes africanas, né? Alguns pontos, algumas coisas do terreiro, assim. E é tudo autoral também. Tem algumas que são de patrimônio, né? Mas a gente... É uma banda autoral também, que a gente fica lutando lá em Goiânia, lá, fazendo. Mas é uma banda incrível. E ela me possibilita também esse estudo, essa procura, né? Para estudar estudar maracatu, estudar vários outros Ela cria ritmos. Essa demanda, né? Também, né? Essa banda, ela tem um papel muito importante, assim. A gente faz vários projetos, assim. A gente tá num processo agora do EP, né? Para finalizar o EP, que é uma luta, né? É uma luta, porque né? é tudo independente, né? A gente não tem ainda... Não tem, né? O apoio, e aí a gente vai tentar agora fazer o EP e divulgar para fazer a divulgação dele, né? Nas outras cidades. E assim. Tem quanto tempo de projeto? Essa banda eu entrei recentemente. Recentemente tem 5 anos, né?
Mas para mim tudo é recente, Samelo. Eu não sei, será que eu tenho um atraso, assim, de tempo? Não sei. Mas para mim é tudo recente. Mas essa banda, ela já tem 10 anos já. Entendi. Aí já tem tempo. cinco que você integra. 5 anos. E aí, sempre nessa pegada, né? De fazer uma pesquisa ali, né? De africanidade, né? Isso. Pra trazer um pouco, assim, De também. tudo, Lá a gente toca todos os ritmos mesmo, a gente faz. E é interessante, já tinha percussão antes de você entrar? Tinha uma bateria e um percussionista. Ah, então Aí você agora entrou saiu... eu entrei no lugar do percussionista e saiu a bateria, aí a gente faz em 4. É porque é interessante porque a percussão traz muito isso, né? Para vários projetos, assim, né? Trazer um ar mais de matriz africana, né? Muito. Pro projeto, assim. Às vezes é só uma percussão que consegue fazer isso. Né? Só uma pessoa que consegue trazer, verdade. Às vezes tem um pouco disso. Aí eu fiquei pensando se não era o caso, assim, ou então realmente se o pessoal também já faz uma pesquisa junto com você ali. A gente faz dos toques, né, para os orixás também, dos pontos, para quem quer, aí Pombagira, Exu. Aí a gente estuda, faz a música para... Tem uma música dela, Euá, que a gente fez, aí a gente estuda o toque, vê tudo, né? A referência, a música, o que a gente quer mandar também nessa música, os timbres também que a gente coloca, tá colocando no EP, né? Aí essa banda é uma banda de pesquisa, assim, de nível incrível, né? Eu fui para Salvador fazer um curso, e aí eu fui numa casa lá, de terreiro, né? Para fazer esse curso. E aí lá eles estavam me Você é de terreiro também? Não, não sou, não. Não, é uma bagunça. Eu entendo. Minha avó é do terreiro. Eu nasci, assim, minha avó é do terreiro, mas a minha família é budista. Aí eu nasci dentro de uma família budista com uma família do terreiro também. Entendi. Mas Aí tá fica ali. confluindo aí. Tá ali. Fluindo. Desculpa, você estava falando de Salvador, da casa que você fez. Aí ele estava falando justamente dessa pesquisa, porque essa banda Terra Cabula me faz ter essa pesquisa, sabe? Para ir lá em Salvador, fazer um curso e tal. E por a gente não poder pegar instrumento, né, no candomblé, essas coisas, mulheres, né? E aí ele abriu esse espaço lá em Salvador e eu falei, nossa, eu vou correndo e fazendo minhas correrias mesmo, fazendo os cursos, tudo com trampo, assim, com dinheiro apertado e fazendo, mas chegando lá para fazer essa pesquisa para essa banda também. É para mim também, né, pessoalmente, musicalmente, mas para essa banda também, que a gente desenvolve muito isso. E o que você trouxe dessa viagem para Salvador, assim, alguma coisa que você que realmente foi lá, assim, um insight ou alguma referência, assim, que realmente foi essa viagem que te trouxe? Eu vi lá, assim, muita mana que toca muito e o espaço é super fechado. É triste, sabia? Não tem espaço para as pessoas, para as meninas, não tem. Para gente, assim. Elas, de destaque, tem agora... Elas estão tocando com uma artista, né? Alta, assim. Mas tem muita mina, muita que toca muito mesmo e não tem espaço. Então, isso aí mexeu... Eu fiquei, assim, bem chateada. Todas elas não têm um tempo para poder estudar, sabe? Não tem esse privilégio, não tem esse espaço para poder estudar. Elas começam a ajudar as mães dentro de casa muito cedo, sabe? E aí elas têm que fazer o trabalho delas dentro de casa, elas tentam fazer o trabalho delas na rua, elas estudam, e aí tem a música também. E aí eu vi isso, falei, velho, não tem espaço, a gente não tem espaço. Não, a galera, esse patriarcal, não dá espaço, sabe? E Salvador eu achava que seria diferente, assim, por ser cultural, assim, e ter um povo mais preto, assim, eu pensei, as meninas devem conseguir ter espaço, e não tem espaço. E isso me deixou muito triste, né? Que eu falei, nossa, a luta... Porque aqui em Brasília, muitas meninas atuam. Muitas mesmo. Lá, você vê uma, duas, assim, eles não dão espaço mesmo, sabe? Então, essa viagem para Salvador, eu fiquei pensando assim, como é a nossa correria, o que eu posso fazer, o que a gente tem que fazer, sabe? Para trazer essas outras manas, para todo mundo, uma começar a puxar a outra, sabe? Para dar o espaço. O que a gente vai ter que fazer para isso? Porque a luta é árdua mesmo, sabe? Difícil, assim. E aí, eu fiquei pensando,
um nível altíssimo de música e por que não dar esse espaço para as meninas, sabe? Eu fico pensando em questões práticas, né? Porque essa realidade, infelizmente, ela é muito comum e muito disseminada, né? Mas eu fico pensando nisso, Lani, tipo, o que tá ao nosso alcance, assim, né? Para combater diretamente esse cenário, Ah, né? O que você pensa sobre isso, assim? eu acho que é fazer esses projetos mesmo, sabe? Para agregar mesmo essas manas assim, que não têm acesso e chegar até esse lugar que não tem acesso, sabe? E nas periferias, assim, nos lugares onde elas não têm acesso e levar e começar. Agora, para colocar nas gig é complicado, porque mal a gente consegue colocar a gente, né? E aí eu sempre, quando eu não posso, eu falo assim, coloca uma menina para me substituir, mas ninguém coloca uma menina para substituir, sabe? Sempre coloca uma outra pessoa. O que quer fazer é o que a gente está fazendo, projetos só de mulheres, né? Entrar nos editais, assim, para tentar ter esse espaço, né? E projetos, assim, para trazer, ensinar, dividir o conhecimento, sabe? E projetos só de mulheres, porque só assim que a gente talvez vai conseguir ter o espaço, né? Porque entrar numa gig onde que é só homem, né? E mesmo assim, nesses espaços, vocês ainda têm não é Nossa, só entrar, né? Ainda tem uma não. batalha ali Tem dentro, que ficar né? provando o tempo todo. Nossa, é cansativo, né? É cansativo. Quando eu vou tocar assim, eu sinto a energia de... Tem uns caras assim que recebem você, né? Mas tem uns que não recebem você, assim. Aí, num 13 homens, assim, só você de mulher, assim. E aí você tem que ficar impondo, assim, o tempo todo, sabe? Mostrando que você é boa, que você dá E cansa, conta. né? Ah, Imagino. cansa demais. E aí eu fico pensando nisso para as outras também, o que fazer. Mas a gente está fazendo, né? Essa luta que eu estou fazendo de vir para Brasília, vir aqui, já é um espaço também que eu estou abrindo para outras meninas também acreditar também. E ter espaço, mostrar que a gente é foda, a gente dá conta de fazer sim, a gente é foda, Lucas. Tem muita mulher foda, muito, muito, muito mesmo. Mas não vão dar. Mas a gente vai conseguir, a gente vai. Não, com certeza. É, é isso. Tem uma importância indiscutível, né? É. Nessas ações, assim. Lene, eu também tinha separado aqui uma questão de fun fact. Vamos chamar de fun fact, né? Eu queria te perguntar, assim, é, alguma história sua, assim, que você lembra que te marcou mais, assim, em cima do palco? A pergunta é bem ampla mesmo, bem aberta, assim. Alguma memória que você tem, assim, que pode ser uma memória um pouco mais especial, um pouco mais triste, feliz, enfim, alguma que vem, assim, bem forte na sua cabeça agora. Hum, eu acho que foi quando eu vim aqui em Brasília e eu fui tocar com as pessoas que eu ficava vendo no YouTube, né? A propaganda toda hora. É, e aí eu tava tocando com essas pessoas, assim, e a música que tava sendo tocada era da minha infância, assim, aí eu tava lá tocando o instrumento, mas teve uma hora que eu entrei num outro lugar, assim, sabe? E aí parecia que tava uma dança, assim, uma coisa mais linda, assim, foi o momento mais... A música me lembrou, assim, da minha infância, do meu pai, da minha irmã, da minha mãe, de todo mundo, assim, sabe? E parece que fez uma bola, assim, sabe? Uma bolha, assim, aí ficou aquele som, assim, parecia que não ia terminar aquilo. Eu falei, nossa, que lugar fantástico, assim, foi isso, que ele me levou para outro lugar, assim, e ficou circulando aquela energia, assim, um tempão, sabe? E aí eu fiquei, nossa, que é isso que eu tô vivendo, assim, estando ali com aquelas pessoas, me lembrando a minha vida, o passado, sabe? As referências que meu pai me trouxe, assim, também. É um sentimento, é uma experiência que você quer que outras pessoas passem também. Nossa, muito, muito. Eu acho que
Essa corrida aí que eu fico na música é esse sentimento, né? Que a gente experimenta, assim. Aí fala, poxa, o que a música proporciona para mim? Ela proporciona muita coisa. E isso é um dos sentimentos também que ela proporcionou. E que várias pessoas também podem experimentar isso, sabe? Gente, tem espaço para todo mundo, né? A música ela é tão ampla, esse mundo é grande demais. E aí eu fico pensando que todo mundo poderia também ter essa oportunidade, sabe? De experimentar esse sentimento da música, esse lugar onde você entra, que você não sabe onde que é. Tipo, fala pré-vida, sabe? Sim. Que você sai, assim, para outro lugar. E eu acho que foi isso, assim, que mais me marcou. Foi esse um show, assim, específico, que eu fiquei, assim, num loop, assim, e fiquei vivenciando aquilo. Eu falei, nossa... Que legal. É fantástico. Bonito. E pro pessoal que tá começando na percussão, qual conselho você daria? Assim, o pessoal que tá chegando agora. O que eu falaria, assim? Eu acho que a gente tem um sentimento, assim, genuíno, sabe? Com a música, de gratidão. De fazer uma troca, né? De deixar pôr mais pra fora do que impor, sabe? Na música, assim. De sentir mais, assim, e ser mais genuíno, ter uma troca genuína com a música, com as pessoas, assim. Estudar o que você gosta, acreditar no que você gosta, acreditar em você mesmo, né? A gente escuta tanto isso, né? Parece que fica clichê, mas eu penso muito nisso. Agora, só agora que eu consigo falar para mim, para eu colocar meu som para fora. E meu som para fora é isso, acreditar nessa minha energia, sabe? Acreditar no que eu gosto, o que eu gosto de fazer, como eu gosto de fazer, sabe? Então, eu pôr para fora, você acreditar em você, olhar para você mesmo, ouvir os sons que saem da sua mão, né? E estudar o seu som, estudar outras pessoas também, ter essa troca com a música, assim, mas tudo no mais amor e respeito, assim, de uma troca de uma experiência passageira mesmo. Que é isso, abrir e ter muita força, principalmente para as minas, assim, para a gente dar força uma para a outra. Os caras, principalmente as pessoas, os caras, assim, dar abertura mesmo, ser mais, como que fala? Ser mais humano, assim, ter menos essa competitividade, sabe? Competir menos, assim. É isso, escuta o seu coração, confia em você, acredita no seu som, escuta vários sons, troca olhares quando estiver tocando, assim, olha para a pessoa. Demais. E acredita mesmo. E faz o que a gente gosta. Porque tem gente que gosta de música e tem gente que gosta de dinheiro, né? Nossa. E aí é importante, quem gosta de dinheiro, assim... Gostar de música também, né? Porque... Gostar de música também. Poxa, você tá ali, né? Lene, queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Tá? Eu tô super nervosa. Não, viu? Não doeu. Depois eu vou mandar um áudio, aí você vai editando e colocando as coisas que eu queria ter falado. Não, tá tranquilo. Mas eu agradeço demais você, a equipe, todo mundo, gente. Muito obrigada, viu? Brasília também, Lucas. Nossa, eu fiquei muito feliz. Se você já é de casa, você já é de Brasília já. A gente já te adotou. Já. Ai, obrigada. E é um prazer ter você aqui, que bom que você topou. Obrigada, Lucas, pelo convite. Gratidão, viu, muito gente? Muito obrigado. Valeu, parabéns, projeto. Vida longa! Podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação e apresentação, Lucas Ramalho. Produção executiva, Ana Noronha. Gestão de projeto, Carol Villa-Lobos, Maria Vale. Assistentes de produção, Irene Chemin, Mariana Sobrinho, Lucas Tufas. Identidade visual, Felipe Conde. Edição de áudio, Hélio Santana. Elaboração de roteiros, Lucas Ramalho. Trilha sonora original, Lucas Ramalho, Fernando Jatobá. Diretor de fotografia, Júnior Rosa. Edição de vídeo, Júnior Rosa, Heitor Lopes. Assessoria de imprensa, Um Nome Produção e Comunicação. Assessoria de publicidade, Eliana Leite, Um Nome Produção e Comunicação.
Consultoras de acessibilidade, Carol Dias, Amanda Gomes. Intérpretes de Libras, Tati Elizabeth, Iago Fernando, Ana Júlia Gomes. Ministrantes de oficina, Apoena Machado, Martinha do Coco. Monitor de cegos, Marcos do Espírito Santo. Operador de som, Áudio Vicky. Apoio, Sapucaia Lab e Um Quarto Estúdio.